paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Cantares. Então, pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria, pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Pois muito bem, nós começamos no vídeo passado falando sobre a noiva que canta os seus louvores. Vamos prosseguir daqui até quase o final, lá no versículo 7:2. Aqui há um cântico inicial, a noiva, o noivo e as donzelas. Então, ela fala e existem cânticos, tanto por parte da noiva, tanto por parte do noivo e por donzelas que acompanham em coro aquilo que está sendo dito. Bom, cântico, para que a gente lembre de novo, é qualquer tipo de canção, é uma canção alegre em celebração musical. Por isso que alguns achavam que era uma forma de apresentação. Bom, ele é chamado de Cântico dos Cânticos ou Cantares. Cântico dos Cânticos, nós já vimos no vídeo passado, é uma coisa que nós chamamos de superlativo. O que é um superlativo? É algo super, é algo mais do que aquilo. Portanto, não é só um cântico, é o melhor cântico, é o mais belo dos cânticos de amor. Existem 3 hipóteses, porque aqui ele fala Cântico de Salomão. Mas existem 3 hipóteses, nós já vimos. Ou ele foi efetivamente escrito por Salomão, ou ele foi dedicado a Salomão, ou foi Salomão que editou, que publicou. Hoje, quando nós dizemos, fulano é o autor do livro, hoje em dia a gente sabe que se fulano é o autor do livro, foi ele que escreveu. Naquela época, não. Naquela época, existiam várias pessoas que trabalhavam e que faziam os livros. Né? E aí, pode ser que alguém tenha pego poemas que estavam espalhados e juntaram num só e editaram, publicaram isso. Então pode ter sido escrito por Salomão, como hoje nós dizemos, o autor foi ele porque foi ele que escreveu. Pode ter sido Cântico de Salomão porque foi feito na sua homenagem, dedicado a ele, ou porque foi Salomão que juntou todos estes poemas que estavam espalhados e reuniu num só. Então pode ser um dos 3. Qual dos 3? Nós não sabemos. Nós não temos certeza. A tradição diz que foi Salomão. Bom, já no início, é a mulher que começa a falar. Aliás, é um livro onde a mulher fala. Ela tem maior número de versículos do que o noivo. Maior número de versículos do que o coro. Portanto, a mulher, ela fala em muitos versículos. Às vezes ela fala 4, 10 versículos, enquanto o homem fala 1, 2 versículos, certo? Então aqui nós começamos com a mulher falando. Ele é um cântico de amor romântico, sensual e erótico. Então, amados, se você tiver problemas com isso, né, é um livro que, evidentemente, você vai ter que ou ler de outra forma ou não ler, porque ele fala abertamente de erotismo. Nós vamos passar por isso, nós vamos falar algumas coisas que simbolizam o amor erótico. Então, aqui, nesta primeira fase em que a mulher está falando, nós estamos na primeira fase, nós estamos no namoro, que é um namoro romântico. Bom, ela fala sobre aroma dos ungüentos. Aromas eram derivados de várias plantas ou
pedaços de plantas, pétala, ramo, raiz, enfim, caule. Isso era feito a partir de vegetais. E não se enganem, tanto homens quanto mulheres usavam perfumes. O perfume era muito comum naquela época e naquele local. Aliás, eles são famosos exatamente porque eles eram muito utilizados e a técnica era muito forte, certo? O aroma, né, eram derivados, por exemplo, cinamomo, pétalas de flores, com uma base de óleo, a base de óleo que era para conservar e melhor espalhar o perfume. Hoje nós temos bases diferentes, inclusive alguns perfumes eles têm uma base de álcool. Então ele é mais o fundo dele é mais de álcool. Mas naquela época era utilizado como unguento mesmo, era utilizado como óleo também, né? Como óleo. Ela fala do teu nome. O nome aqui é o nome de Deus. Ou, se nós estivermos lendo um livro que foi escrito já depois, já no cristianismo, os judeus falam em Deus e os cristãos vão falar que esse nome se refere ao nome de Cristo. O nome das pessoas, ele abrangia, ele representava a personalidade da pessoa. É por isso que os judeus, por exemplo, não usavam o nome de Deus em vão, exatamente porque ele abrangia a personalidade de Deus e isso eles incorriam num pecado. Ela fala de donzelas. A palavra que é utilizada aqui é alamoth. Alamoth quer dizer jovens virgens, portanto, donzelas. Nós vamos ver mais para frente que ora o poema fala de donzela, ora o poema fala de filhas de Jerusalém. Então, tanto um quanto o outro. Quando ela fala aqui de rei, ela está falando especificamente sobre Salomão, porque esta era a figura mais famosa, mais proeminente daquela época. Ele vai falar também de suíte dos noivos, nesses três versículos, versículo 2, 3 e 4, 3 versículos. Ela fala também de suíte dos noivos. Esta suíte é um lugar que ficava próximo, né, do salão e era um local onde estava cheio tanto de vinho quanto de amor sensual. Ou seja, ela está falando a suíte dos noivos, o quarto onde o casal iria se recolher depois de casado para consumar o casamento, o ato sexual. Depois que ela fala disso, ela começa a falar para as suas companheiras. E ela diz que elas não liguem, porque ela tem a pele morena. Bom, a pele morena ou a morenada pode ser uma coisa ou pode ser outra. Naquela época, as mulheres hebreias, elas tinham cabelos negros. E a pele delas era mais escura do que os judeus de hoje. Né? Então, ela dizia que ela tinha pele morena, ou porque ela era da descendência dos hebreus, dos judeus, e, portanto, a pele dela era amorenada, ou porque ela trabalhava numa vinha no sol. Então, a pele dela escureceu porque ela se bronzeou. A gente fala, né? Se bronzeou. Na verdade, ela não estava se bronzeando como nós fazemos hoje por questões estéticas. Ela estava amorenada porque ela estava queimada de sol, porque ela trabalhava no sol. Portanto, ela trabalhava nos campos,
Portanto, ela vivia queimada. E ela dizia que, mesmo sendo morena assim, não ligassem, porque ela era uma pessoa bonita. Inclusive o noivo não notava, não achava ruim a coloração escura da pele dela. Ela se compara, portanto, às tendas de Quedar. Quedar é um território que ficava próximo de Damasco e era constituída, as tribos, né, daquela região eram tribos nômades e que habitavam ali o deserto. Portanto, eles eram beduínos. Né? E as suas tendas, por que ela se comparava às tendas? Porque as tendas eram feitas de pele de animais, eram feitas de pelo de cabra cabra trançado. E este pelo de cabra era negro, portanto, os cabelos dela eram negros como as tendas de Quedar, como as tendas feitas de pelo de cabra trançado, que, portanto, pretas. Né? A jovem, portanto, ela guardava a vinha dos irmãos dela. Por ela estar bronzeada do sol, e não é como nós fazemos hoje, muitas pessoas se bronzeiam, inclusive artificialmente, por questões estéticas de ficarem amorenadas. Né? Mas ela estava queimada de sol porque ela trabalhava. E isso, então, queria dizer o seguinte: olha, eu sou humilde. Eu sou humilde porque eu estou amorenada, porque eu trabalho no campo. Eu sou humilde, eu trabalho no dia a dia, né? E meu rosto é queimado, meu corpo é queimado. Portanto, a condição era humilde. Mas mesmo assim, o rei não fazia conta dela ser amorenada, porque ela era uma moça bonita. Né? Uma outra questão também que se coloca aqui é que ela está se comparando às mulheres da cidade. As mulheres da cidade, elas tinham a pele mais clara do que as que trabalhavam no campo, por razões de tomar sol, de trabalhar ao sol. Portanto, o que ela está falando aqui é da humildade dela, da humildade desta pessoa. Ela estava tão preocupada com a vinha da família, dos irmãos, que ela não se preocupava da própria vinha. Ora, que própria vinha é esta? A vinha era ela mesma. Então nós temos duas vinhas aqui. A vinha que ela cuidava, que era dos irmãos, e portanto ela deixava de cuidar de si mesma, a vinha que era ela mesma. Né? Mas, portanto, ela faz uma comparação aqui de que dali para frente ela precisava também cuidar de si mesma. Por quê? Porque ela estava à procura do seu amado. O amado não se preocupava se ela estava queimada de sol ou não, ele não tinha essa preocupação. Né? Mas ela queria encontrar o seu amado e ela pede orientação, ela procura: onde está o meu amado? Onde está o amado de minha alma? Quando ela fala minha alma, ela está incluindo a vida inteira, a personalidade toda dela. Ou seja, ela está incluindo a vida dela. Amado de minha alma é amado da minha vida. É o maior amor que se podia ter. Mas o amado dela era um pastor, portanto, ele deveria estar junto com as suas ovelhas. Onde ela encontraria o seu amado? Ela encontraria o seu amado onde ele estivesse, junto às suas ovelhas. Tá? Ela fala aqui de véu. Cuidado aqui, porque o véu naquela época era um diferencial das mulheres que tinham uma vida honesta, uma vida reta, moral,
daquelas que não tinham uma vida moral. Portanto, as mulheres que não usavam véu eram as prostitutas, porque isso era um costume das prostitutas. Aliás, as que usavam véu, existia um véu específico para as prostitutas. Elas eram reconhecidas, portanto, quando se olhava o véu ou quando se olhava para elas e não via o véu. As mulheres agora vão falar e elas formam um coro, portanto, um poema, como se fosse uma cantoria. Então, elas vão fazer um coro aqui. Ela vai encontrar o seu homem, o seu amado, seguindo as pisadas do rebanho, ou seja, ele vai estar junto com as suas ovelhas. Ela deve procurar lá na propriedade do amado, lá onde ele estava também trabalhando. Ela na vinha, ele, junto ao rebanho. E agora o homem fala. Você veja, ela falou em 6 versículos mais ou menos, e aqui nós temos uns 3 versículos que são os versículos que ele fala. E ele fala elogiando a sua mulher. Ele diz que é jovem, apesar de ser tímida, ele consegue enxergar nela uma beleza que era maior do que a beleza das outras mulheres. Era uma beleza extraordinária. E ele compara a beleza dela com os finos cavalos egípcios. Tá, mas se hoje nós fôssemos ouvir um elogio desse, a pessoa ia ficar um pouco zangada. Porque como assim você está me achando bonita e você está me comparando com um cavalo? É que naquela época, os cavalos, eles eram um representativo de beleza feminina. Então, a beleza equina, a beleza do cavalo enquanto animal, era muito parecida com a mulher mais bonita que existia. Então, na verdade, o que eles estão comparando não é um pangaré. Ele está comparando um cavalo que fazia parte da carruagem real do faraó, ou seja, um cavalo belíssimo, um cavalo cheio de pompa, cheio de graça, cheio de beleza. Então, um cavalo daquela época tinha uma beleza poderosa, eles eram belos, eles tinham uma graça diferente de todas as outras. Os poemas antigos, eles mencionavam animais, que aliás é o que nós vamos ver durante todo o poema. Ele escolhe aquela que era a melhor mulher, aquela que era como o cavalo de Faraó, como aquele cavalo gracioso, belo, poderoso. E ele fala também das joias dela. Os cavalos antigamente, jovens, os animais antigamente, camelos e cavalos, usavam joias de ouro, de prata, com pedras preciosas. Então era muito comum fazer esta comparação entre as joias dos animais e as joias das pessoas. As mulheres naquela época usavam muitas joias, principalmente em torno da testa, do pescoço. Eles faziam voltas penduradas que caíam no rosto, nas bochechas. Elas usavam 2, 3 fieiras de pérolas em toda a testa, em torno do pescoço. Então, pérola, pedras, etc. Ela estava provavelmente enfeitada com joias e pedras preciosas, fazendo lembrar animais poderosos e animais graciosos que também usavam joias. O homem, então, prometeu. Ele iria mandar fazer para ela ornamento de ouro, cravejado de prata, braceletes. Prometeu dar um maior número de joias para ela. Ou então, aqui,
ela não estava com joias porque ela era humilde. Você vai dizer, mas se ela era humilde, como é que ela estava cheia de joia? Então, na verdade, são os olhos apaixonados dele que veem nela vestes enfeitadas, joias, objetos de ouro, de prata, bordados nas suas vestes. Tá? Podemos fazer um simbolismo já aqui? Sim, podemos. Podemos simbolizar Cristo como noivo, a igreja como a noiva, toda enfeitada não de joias físicas, mas de virtudes morais e espirituais. Este é o Cristo que nos vê, não como o povo nos vê, as pessoas nos vê, mas ele nos vê como a pessoa mais linda que ele já viu, toda enfeitada de moral, de virtude espiritual, inclusive. Amém, amados? Bons estudos.